com a finalidade de homenagear os 20 anos de atuação da Delegacia da Polícia Federal de Passo Fundo. Convidamos as autoridades a seguir para compor a mesa oficial. Presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, Patrick Cavalcante. Secretário de Segurança Pública, João Darcy Gonçalves da Rosa, neste ato, representando o prefeito municipal. E também convidamos o excelentíssimo senhor vice-prefeito, que neste ato também representa o prefeito municipal, João Pedro Nunes. Convidamos os líderes de bancada para que conduzam, então, o delegado-chefe da Polícia Federal, Mauro Vinícius Soares de Moraes, até a mesa principal. Gostaríamos de registrar a presença dos seguintes vereadores: Alex Necker, Aristeu Dalalana, Cláudio Luiz Rufa, Eloy Costa, Evandro Meirelles, Fernando Rigon, Cleison Consalter, Leandro Rosso, Luiz Miguel Chais, Matheus Vespe, Patrick Cavalcante, Pedro Danelli, Rafael Colucci, Renato Checker, Roberto Gabriel Tozon, Ronaldo Rosa e Rudimar dos Santos. Ainda registramos a ausência justificada dos vereadores Márcio Patucci, Paulo Necli, Saul Spinelli e Valdecir de Moraes. Também gostaríamos de registrar a presença das seguintes autoridades: do senhor Jorge Benhur Bilhar, representando o IBGE, da senhora Carla Corrales Garcês, representando o Conselho Municipal de Educação, da senhora Vanusa Rosseto de Assis, representando a 7ª Coordenadoria Regional de Educação, o senhor Marco Antônio da Silva, vice-presidente da Federação, senhor Agenor Castelli, diretor da Assisa, senhor Roger Teixeira Borges, diretor do Hospital Municipal, senhor Júlio Severo da Silva, procurador do município, senhor Antony Andreola, presidente do PSD, senhor Sebastião dos Santos, representando o deputado estadual Juliano Roso, o senhor Joelson Zandoná, representando a Desfonte, e também o pastor Maicon Bandeira, representando o Templo dos Anjos. Nós gostaríamos de agradecer também a presença das demais autoridades que chegaram há pouco e, por esse motivo, não foram citadas no protocolo. Agradecemos a presença de todos. Passamos de imediato a palavra ao presidente da Câmara de Vereadores, Patrick Cavalcante. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene.
cumprimentando as autoridades que integram a mesa oficial e demais que nos visitam neste ato, a imprensa, as senhoras e os senhores. Inicialmente, convido-os para que todos possamos cantar o hino nacional brasileiro. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo aprovou por unanimidade a proposição de autoria do vereador Ronaldo Rosa, que tem como objetivo homenagear a Polícia Federal pelos seus 20 anos de serviços prestados em prol da segurança pública em nosso município e região. Com a palavra, o vereador autor Ronaldo Rosa. Senhor presidente Patrick Cavalcante, secretário de Segurança João Darcy Gonçalves da Rosa, vice-prefeito João Pedro Nunes, chefe da Delegacia da Polícia Federal aqui de Passo Fundo, Dr. Mauro Vinícius de Moraes, colegas vereadores presentes aí em grande número, quero agradecer a cada um dos senhores pela
presença aqui, né, até para o público que muitas vezes não conhece o rito da Câmara. Os vereadores não têm obrigação de estar presente numa sessão solene, e esse grande número de vereadores, praticamente na sua totalidade, aqui mostra o respeito e a consideração que todos nós aqui temos com a Polícia Federal. Quero cumprimentar os senhores e as senhoras que também atenderam o nosso convite, que hoje estão aqui presentes para acompanhar esse momento importante e um momento até histórico, a gente pode dizer. Que esse é um momento de recordar e agradecer pelos 20 anos de instalação da Polícia Federal aqui em Passo Fundo. Instituição esta que chegou à nossa cidade para atender a 123 municípios da região. À época, muitos aqui estão presentes. Um grande esforço foi feito nessa época, uma articulação de muitas lideranças junto ao Ministério da Justiça, lideranças locais, lideranças estaduais e, claro, um apoio incondicional da nossa imprensa. E aqui eu registro que também meu pai, Júlio Rosa, que era um dos radialistas mais influentes naquela época, foi um também dos homens de imprensa, juntamente com tantos outros colegas, que fez um grande esforço através da comunicação para que a gente pudesse ter uma delegacia de Polícia Federal em Passo Fundo. E a delegacia veio numa grande conquista para a região, e em pouco tempo ela mostrou a que veio. Ganhou a confiança de todos, com a credibilidade, se tornando uma referência e um orgulho para a nossa região. Em especial, essa sessão de hoje, ela tem o objetivo de homenagear os delegados, escrivães, agentes, peritos, administrativos, estagiários e demais funcionários e colaboradores dessa instituição. Temos certeza, né, que o trabalho da Polícia Federal ele é importante, mas mais importante do que a instituição, mais importante que o trabalho, são as pessoas que a fazem. E os senhores e as senhoras da Polícia Federal merecem ser ressaltados, porque a gente sabe que grande número das instituições federais passam nesse momento no nosso país por um momento de turbulência, um momento de instabilidade diante de todo esse processo que nós estamos tendo no governo federal. Mas mesmo assim, apesar de tudo isso, apesar das dificuldades no exercício lá da atividade no dia a dia, a Polícia Federal não deixa a desejar, cumprindo de uma forma disciplinada, de uma forma de excelência e competência o seu trabalho. Nós queremos também falar que, em nível de Brasil, se a gente for falar da Polícia Federal, a atuação que ela tem feito, toda a sua dedicação em prol do povo, e quando a gente fala povo, porque muitas das operações realizadas pela Polícia Federal, ela vem atacar aquilo que está atacando a nossa sociedade, quer seja no tráfico de drogas, quer seja no contrabando, quer seja no desvio de dinheiro público. Então, a Polícia Federal, realizando esse trabalho, ela trabalha diretamente em favor do povo. Destaque histórico que nós temos que fazer, nesse momento, é a Operação Lava Jato, que atua na operação de crimes contra o patrimônio público e efetuou já a prisão de agentes públicos, empresários, políticos, entre outros. Esta ação da Polícia Federal, ela se tornou para nós, população brasileira, uma esperança de que nem tudo está perdido no nosso país. Porque uma instituição de credibilidade está trabalhando e está conseguindo realizar através dessa operação. E aqui eu digo para os senhores que, se não fosse a Polícia Federal, a gente sabe que a Operação Lava Jato ainda está se desenrolando, mas se não fosse a Polícia Federal, os resultados obtidos até o momento, eles não teriam se confirmados. E essa operação ela vem para mostrar que mesmo pessoas ricas, pessoas influentes, que roubam, também vão para a cadeia, não só os chamados ladrões de galinha. Entre os valores da Polícia Federal, queremos destacar a bandeira, o emblema, o hino e o juramento, que são preceitos éticos, além também da oração do Departamento da Polícia Federal, que embasam a formação de um homem de polícia que se constitui na essência da instituição. Para que os senhores tenham uma ideia da dimensão, a noção de inúmeras atribuições importantes e imprescindíveis que a Polícia Federal realiza em prol do nosso país, nós vamos apresentar agora, e peço a atenção dos senhores, um vídeo institucional da Polícia Federal. Tudo começa aqui em Brasília, na Academia Nacional de Polícia. Instalada num complexo de 800 mil metros quadrados, é reconhecida como uma das melhores academias de polícia do mundo.
Esta grande escola tem a missão de formar e especializar profissionais de segurança pública para exercerem com excelência as suas atribuições. Homens e mulheres de todo o Brasil chegam aqui com um sonho comum: tornar-se um policial federal. A formação dos futuros policiais federais passa por várias etapas. A preparação física e intelectual, o domínio de técnicas e equipamentos, o estudo de modernos métodos de investigação. A partir da formação, o policial federal sai com o compromisso de atuar de acordo com os princípios e valores éticos da administração pública. Depois de formados, os policiais federais estarão aptos a atuar nas mais de 100 unidades da PF por todo o país. Além dos órgãos centrais em Brasília, a Polícia Federal está presente em todas as unidades da Federação, desde superintendências regionais em todas as capitais, até delegacias, bases e postos avançados em lugares mais remotos do nosso país. Seja pelo ar, por terra ou pelas águas deste imenso Brasil, a Polícia Federal é responsável pelo controle de entrada e saída de pessoas e mercadorias. Na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, o intenso patrulhamento da PF tem papel decisivo na redução de entrada de contrabando, armas e drogas ilícitas no país. O mesmo acontece no extremo oeste da Amazônia, onde a PF opera com a base Anzol, uma embarcação que controla tudo o que entra e sai pelo rio Solimões. No combate ao tráfico de drogas ilícitas, a Polícia Federal vai até a raiz do problema com as operações de erradicação de maconha no sertão nordestino. Várias vezes ao ano, a PF realiza essas operações com o objetivo de localizar e destruir plantações ilegais da maconha. Outra atividade de grande impacto da Polícia Federal no interior do país é o combate aos crimes ambientais, com a realização de operações de repressão ao desmatamento e à exploração ilegal de recursos minerais, inclusive em terras indígenas. Nos últimos anos, a Polícia Federal também vem se destacando pelo combate à corrupção e ao desvio de dinheiro público. As grandes operações da PF, algumas divididas em etapas, propiciaram o retorno de bilhões de reais aos cofres públicos. Mas para chegar até aqui, a Polícia Federal tem investido cada vez mais na capacitação de pessoas e na aquisição e desenvolvimento de tecnologia. O emprego de técnicas avançadas de investigação, aliado a um quadro de cientistas e pesquisadores dos mais variados ramos do conhecimento, são instrumentos importantes para alcançar sucesso e alto rendimento na solução de suas investigações. Com os avanços cada vez mais acelerados das tecnologias de informação, cresce também o número de crimes cometidos pela rede mundial de computadores. Mas a Polícia Federal está preparada para enfrentar tais crimes. O Brasil é reconhecido internacionalmente pelo sucesso na realização de grandes eventos, como a Copa do Mundo e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. A Polícia Federal teve papel decisivo no planejamento estratégico desses eventos, o que contribuiu para o grande êxito na segurança dos Jogos. Isso só foi possível graças ao intenso treinamento dos grupos de elite da PF para enfrentar todo tipo de ameaças e prevenir situações de risco e incidentes.
Durante esses eventos, foi grande o número de dignatários estrangeiros que visitaram o nosso país. A segurança e a proteção individual de cada um deles também são atribuições da Polícia Federal. Cada estrangeiro que entra no Brasil passa pela fiscalização da PF nos mais diversos postos de imigração. Os dados de passageiros de voos internacionais são checados e comparados com a base de dados da Interpol, que no Brasil é representada pela Polícia Federal. A PF também é capaz de analisar impressões digitais em menos de 2 segundos e constatar se uma pessoa está ou não usando documento falso. A Polícia Federal também presta serviços diretamente à sociedade, tendo como principal exemplo a emissão de passaportes. Outro serviço de atribuição da PF é a supervisão de empresas de transportes de valores e de segurança privada, sendo a PF responsável também por aprovar o plano de segurança de milhares de agências bancárias. A Polícia Federal também é responsável pelo controle de registro, porte de armas nas mãos de cada cidadão. Mas a nossa Polícia Federal não é feita apenas de modernos equipamentos e grandes operações. O maior patrimônio está naqueles que a integram. Um time de honrados servidores vocacionados, policiais e equipe de apoio, que com garra, empenho e dedicação saem de casa todos os dias com um objetivo em comum: promover o bem de todos os brasileiros. Por isso, a nossa Polícia Federal consolidou-se como orgulho desta nação. Bom, após esse institucional, ficaria muito pouco para falar da Polícia Federal e da importância dos serviços que ela presta. Mas, mais especificamente, sobre a Delegacia da Polícia Federal aqui de Passo Fundo. A primeira sede que foi inaugurada no dia 20 de julho de 1997, e aqui eu quero fazer uma referência especial ao colega vereador Luiz Miguel Chais, que, por ironia do destino, vereador Luiz Miguel, o senhor estava na inauguração da Delegacia da Polícia Federal, representando a Câmara de Vereadores. E hoje o vereador Luiz Miguel, na homenagem de 20 anos à Polícia Federal, está aqui, também presente para fazer essa homenagem. Então, é uma grande passagem também, e com certeza entra para o seu registro pessoal lá, vereador Luiz Miguel. Mas a primeira sede da Delegacia da Polícia Federal foi na Rua Saldanha Marinho, esquina com a Rua Lava Pés, aqui próximo do Hospital da cidade. Depois, a segunda sede da instituição funcionou na RSC 153, na saída para a Soledade. E a sede atual, que fica localizada na Avenida 7 de Setembro, número 10, no centro. Desde a sua criação, a delegacia participou de muitas operações importantes, com destaque nacional e até internacional, como a Operação Planalto, que combateu o tráfico... A Operação Planalto, que combateu o tráfico de drogas. Os agrotóxicos falsificados também estiveram no alvo da Polícia Federal, através da Operação CAET. E também com atuação em diversas áreas, a Polícia Federal desenvolve operações especiais, sempre designando uma nomenclatura específica de acordo com o trabalho a ser realizado, como no caso da Operação Saúde, que combateu fraudes em licitações, em processos licitatórios e no desvio do dinheiro público e corrupção. Nessa operação, só para os senhores terem uma ideia, 60 pessoas foram presas, 1.200 foram indiciadas na região de Erechim, Barão do Cotegipe, atingindo irregularidades em mais de 300 prefeituras nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Roraima. Aqui também tivemos a Operação Carmelinda, que teve o seu foco aqui em Passo Fundo e repercutiu em todo o país, identificando uma quadrilha que praticou uma fraude bilionária envolvendo ações da telefonia da extinta Brasil Telecom, e foi uma das grandes operações e destaques que a Delegacia da Polícia Federal realizou recentemente, assim como inúmeras outras operações de combate ao tráfico de drogas que resultaram na apreensão, em 20 anos, de 23 toneladas de drogas, ou seja, mais de 1 tonelada de droga por ano apreendido pela Polícia da Delegacia Federal aqui de Passo Fundo. Os agentes da Polícia Federal de Passo Fundo já participaram de operações de grande repercussão.
Nós podemos citar aqui os Jogos Pré-Olímpicos, que foi passado aí pelo vídeo, lá estavam agentes da Polícia Federal aqui de Passo Fundo, as Olimpíadas, a Copa do Mundo, a segurança do Papa Francisco no Rio de Janeiro, além de prestar segurança a diversos presidentes e outras autoridades que vieram de fora para visitar o nosso país durante o evento. Aqui na delegacia, no seu início, nós queremos destacar o agente da Polícia Federal, Júlio Oscar Zuzzi, que, após implantar o núcleo de operações da Polícia Federal em Passo Fundo, ele foi convidado para elaborar o plano de segurança na área da inteligência para o estado do Rio de Janeiro, dando início à chamada Operação Suporte, que investiga crimes de tráfico, contrabando e corrupção lá no estado carioca. Zuzzi esteve na Polícia Federal aqui de Passo Fundo até 2010, sendo um dos grandes policiais em destaque no Brasil, inclusive consultado pela ONU para ações na área da segurança pública. Também quero ressaltar aqui os agentes da Polícia Federal, Lins e Ana Paula, também merecem o reconhecimento, completam 20 anos de atuação na Delegacia de Polícia Federal e estão entre os servidores mais esclarecidos na área de imigração em todo o país, dando o atendimento especializado a todos os imigrantes que aqui chegam. A Polícia Federal de Passo Fundo, ela expede, em média, 40 passaportes ao dia. E a unidade, ela também possui um número relevante. É uma das que mais possui pedidos de porte e registro de arma em praticamente todo o país. E aqui também eu quero fazer uma referência especial, uma homenagem a um outro servidor, nosso amigo particular, o agente Flávio Ramos, que da mesma forma presta serviços aqui na Delegacia da Polícia Federal desde a sua fundação. O Flávio, desde o início, se destacou como sendo o homem que, mesmo não sendo a sua função, mas era aquele que tinha o contato com a imprensa, aquele com quem a gente tinha acesso para chegar e muitas vezes nos ajudou muito no nosso trabalho de comunicação, no nosso trabalho de jornalismo. Com a firmeza, com a sua competência, com o seu caráter e com a sua honestidade, sempre valorizando também o trabalho dos profissionais da imprensa. Então, também nossa homenagem, Flávio Ramos, a você. E aqui eu aproveito para divulgar que nós vamos ter um evento, um outro evento também alusivo aos 20 anos da Polícia Federal, que vai acontecer aqui em Passo Fundo no dia 12 de outubro, que é o Dia da Criança. Nós vamos ter uma rústica com início às 9 horas, que tem como um dos organizadores o agente Flávio Ramos. Será lá na Roselândia, com largada e chegada no cartódromo, e a renda será destinada à Associação Passo Fundense de Atletismo. Destaco também o delegado Mauro Vinícius de Moraes, que hoje é o delegado-chefe da Polícia Federal aqui de Passo Fundo, que após a sua primeira passagem pela nossa cidade, ele foi alçado ao 2º posto em hierarquia no Rio Grande do Sul e, posteriormente, no estado de Santa Catarina, em que foi, inclusive, chefe da Delegacia Especializada em Crime Organizado. Na pessoa do delegado Mauro e também na pessoa do delegado Mário Luiz Vieira, que está aqui, eu homenageei todos os delegados da Polícia Federal. Me recordo de uma passagem, delegado Mário também, em que, se não foi o primeiro, mas um dos primeiros repórteres a entrevistar o delegado Mário, quando ele chefiava, então, a Delegacia de Polícia Federal aqui de Passo Fundo, com quem também a gente sempre teve uma relação muito respeitosa. Então, na pessoa dos dois excelentes delegados, a gente quer homenagear todos os demais que prestam serviço aqui em Passo Fundo. Atualmente, o efetivo da Delegacia da Polícia Federal aqui conta com 27 agentes da Polícia Federal, 7 escrivães, 7 delegados de polícia, 5 peritos criminais e 2 administrativos. A todos, o nosso carinho, a nossa homenagem. E, para finalizar, eu rendo aqui uma homenagem especial às esposas, aos esposos, aos pais, aos filhos e demais familiares dos servidores da Polícia Federal, que muitas vezes se privam da presença daquela pessoa amada que está no cumprimento da sua missão como policial. Muitas vezes o policial federal passa semanas e até meses fora de casa. E se não tem uma família para dar uma base, uma sustentação, isso, sem dúvida nenhuma, fica muito difícil. Parabéns a todos vocês. Que Deus abençoe a Polícia Federal, que Deus abençoe a todos os presentes. Meu muito obrigado. Para concretizar e perpetuar esta homenagem, o Poder Legislativo do município de Passo Fundo entrega a placa de honra ao mérito. Solicito ao cerimonial que proceda à leitura do teor da referida placa.
Estado do Rio Grande do Sul, município de Passo Fundo, Câmara Municipal de Vereadores, honra ao mérito. A Câmara Municipal de Passo Fundo concede a presente placa de honra ao mérito à Polícia Federal de Passo Fundo em reconhecimento aos serviços prestados em prol da segurança pública em seus 20 anos de atuação no município e também na região, conforme iniciativa do excelentíssimo vereador Ronaldo Rosa. Passo Fundo, 12 de julho de 2017, assina o presidente Patrick Cavalcante. Convido os senhores vereadores para que façam a entrega da placa de honra ao mérito. O momento cultural desta noite será apresentado pelo delegado Mário Vieira, que ao violão vai interpretar as músicas Gaúcho de Passo Fundo e Faz um Milagre para Mim. Delegado Mário se revelando, né, delegado? Som. Eu quero, inicialmente, prometi para o Vinícius, não ia falar, né, Vinícius? Agradecer à Câmara de Vereadores, meus vereadores, presidente, João Pedro. Agradecer por essa homenagem e falar um pouco em nome de todos os policiais que passaram nesses 20 anos. Talvez eu tenha pouco de autoridade para falar. Eu vim para cá em 98 e conheci praticamente todos. Dizer que a Polícia Federal, obviamente, não é feita só de delegados, feita de agentes competentíssimos. Nós temos exemplo de agentes que o Flávio, perito, escrivães, abnegados administrativos. Abnegados administrativos. Muito obrigado, agora melhorou. E todo o trabalho só sai bem porque existe essa sincronia, essa sinergia entre todos nós. Eu quero trazer aqui para vocês o meu testemunho da paixão que eu tenho por essa polícia. Se eu tivesse que nascer 1000 vezes eu seria policial federal. Não delegado, agente, escrivão, mas
essas viaturas pretas pelas ruas, faz o meu coração pulsar. Aí eu me sinto no centro, Luiz. No centro da vontade, centríssimo, Patrick, da vontade de Deus. Por isso que cada preso que passou pela minha mão pode ter certeza absoluta. Eu pensei muito antes de fazer. Alguns eu pensei 40 dias. Ficou ali na minha frente, prendo, não prendo, prendo, não prendo. Toma a iniciativa de botar esse ou não. Na intenção de fazer justiça e fazer com que a Polícia Federal cresça. Que a Polícia Federal seja cada vez melhor. Eu sempre prometi para mim, é o sorriso dela. Eu sempre prometi para mim, mas eu gosto de prometer em sessão solene. Eu só quero sair da Polícia Federal ou morto ou pela compulsória, vereador. Compulsória. Ou se eu tiver tão... O Vinícius fica me incomodando que eu vou estar com tanto Alzheimer que eu não vou entender mais nada, mas se tiver alguns agentes ali comigo, eu vou continua exercendo. No plantão, incomodando por ali, contando história, mas vou estar na Polícia Federal. Hoje a minha parte é um momento cultural. E aí eu quero falar de um segundo amor que eu tenho na minha vida. Amor que eu conheci em 1998. Ano passado eu ganhei o título de cidadão. Eu sou cidadão. E quando me perguntam o que eu falo? Me perguntaram se eu sou gaúcho. Está na cara, repare o meu jeito. Eu sou gaúcho lá de Passo Fundo, trato todo mundo com muito respeito. Mas se alguém me pisar no pala, meu revólver fala, o buchicho tá feito. Mas se alguém me pisar no pala, minha Glock fala, e o buchicho tá feito. Não sou nervoso e nem carrego medo. Eu me criei sem conhecer remédio. Eu meto peito em qualquer fandango, mas quando eu me zango até derrubo os prédios. Eu sou gaúcho, se me agride eu tundo. Sou de Passo Fundo, do Planalto Médio. Eu sou gaúcho e se me agride eu tundo. Sou de Passo Fundo, do Planalto Médio. Bonito! Já respondi a pergunta, seu moço. Me dá licença, vou encilhar o cavalo. Brasil afora, atravessei os estados. Tô tendo apertado, eu vou tirando o talo. Pra ver as prendas mais lindas do mundo. Chego em Passo Fundo no cantar dos galos. Pra ver as prendas mais lindas do mundo. Chego em Passo Fundo no cantar dos galos. Bonito! As palmas eu gosto. Falando em polícia, pessoal, ao chegar aqui, eu fui guindado a presidente de uma instituição que todos conhecem, a Maranhão. E até o João Pedro me perguntou, delegado, tu é crente? Foi, né? Eu respondi para ele com orgulho, sou cristão. E desde que eu vim em Passo Fundo, além de minha paixão natural pela polícia, eu quis imitar alguém. E como não existe ninguém melhor para ser imitado, resolvi petulantemente imitar Cristo. E convido cada um de vocês a imitá-lo. Porque esse processo de imitação, mesmo que tu chegue pouco perto dele, mas imitar ele em alguma coisa, você já melhora teu caráter 1000 vezes. E eu sempre pergunto, o que Cristo faria no meu lugar? Será que Jesus prenderia o fulano? Não é? E quando Cristo me responde que sim, quando me dá um sinal, eu faço. Então a minha segunda música que eu escolhi uma que vocês conhecem. E quem puder, por favor, me ajuda, canta junto, que eu fico mais sem vergonha. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder,
só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida. E que Jesus entre nessa câmara e faça morada permanente. Obrigado. Parabéns ao delegado Mário por nos abrilhantar com o momento cultural. Convido agora para fazer o uso da palavra o delegado-chefe da Polícia Federal, Mauro Vinícius Soares de Moraes. Excelentíssimo senhor Patrick Cavalcante. Oi? Aqui. Deu? Excelentíssimo senhor Patrick Cavalcante, muito digno presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, secretário de Segurança Pública, coronel João Darcy Gonçalves da Rosa, vice-prefeito municipal, João Pedro Nunes, excelentíssimo senhor vereador Ronaldo Rosa, proponente da homenagem, em nome de quem peço vênia para saudar todos os vereadores componentes da Câmara de Vereadores de nossa cidade. Colegas, policiais federais, demais policiais, senhoras e senhores, quando
fui informado pelo vereador Ronaldo Rosa, filho do saudoso jornalista Júlio Rosa, de que a Câmara de Vereadores iria fazer uma homenagem pela passagem dos 20 anos da Polícia Federal em Passo Fundo. Comecei a recordar de algumas passagens da inauguração, como se deu a inauguração. Na época, eu estive na inauguração juntamente com o vereador, e eu representava naquela oportunidade a OAB. Fui representando a OAB na inauguração da delegacia de Passo Fundo, em 1997. Pois bem, passado mais ou menos 3 anos, retorno a Passo Fundo, já na qualidade de delegado, vindo removido da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Quando aqui cheguei, já estava lotado o delegado Mário. O delegado Mário, nós chegamos a dividir o mesmo gabinete, já que as instalações da delegacia eram pequenas, nós estávamos no início, então nós dividimos um gabinete por um determinado ponto. Pois bem, hoje nós temos já um prédio próprio, onde a gente consegue muito bem, acredito, atender os 123 municípios que fazem parte da circunscrição da delegacia de Passo Fundo. É, em número de municípios, a maior delegacia do Brasil. É a maior delegacia em número de municípios do Brasil. Até estamos fazendo esforços junto ao gabinete do diretor-geral para ver se a gente consegue instaurar uma delegacia em Erechim para fins de diminuir o nosso número de municípios aqui e poder, dessa forma, dar uma melhor atenção à cidade de Passo Fundo. Pois bem, nesse meu devaneio, recordando das nuances e recordações do início da delegacia, eu me lembrei que nós conduzimos aqui, na delegacia de Passo Fundo, o inquérito de número 090/2000, que se desarticulou uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas, onde foram presos, naquela oportunidade, 16 traficantes, todos condenados depois na esfera judicial. Esse fato tem uma nuance importante para a nossa delegacia e acredito que para a nossa cidade. Foi o primeiro inquérito onde houve a abertura do monitoramento telefônico e esse monitoramento telefônico usado como prova para a condenação dos traficantes. No início fomos criticados por quase o Brasil inteiro na Polícia Federal, porque até esse momento o monitoramento era utilizado apenas como uma ferramenta de investigação. Isso não era usado como prova. E nós perdíamos, às vezes, de condenar alguns criminosos, porque a prova estava ali e ela não era usada. Nós mudamos esse paradigma e, após essas críticas iniciais, a comunidade policial federal entendeu que esse era o método mais consagrado para que a gente efetivamente conseguisse as condenações. Então isso passou a ser a regra. E aí se deu o início das grandes operações no Brasil. Isso é registrado como
uma situação realizada na delegacia e na cidade de Passo Fundo. Hoje esse inquérito ele consta nos anais da Academia Nacional de Polícia e faz parte da história da Academia Nacional de Polícia. Então essas grandes operações tiveram a precursora dentro de nossa comunidade. Outra situação que me recordei foi que aqui, as peculiaridades da região, pela criminalidade, pelo fato de ser passagens, uma rota de tráfico, de contrabando, nós chegamos a ter, eu acho que isso é de conhecimento de pouquíssimas pessoas, nós chegamos a ter na delegacia um avião próprio da Polícia Federal. Nós tínhamos um avião aqui baseado em Passo Fundo, porque era bem no período que se fazia muito tráfico por arremesso. O tráfico de cocaína era feito da modalidade arremesso, então nós tínhamos um avião aqui para fazer o acompanhamento e interceptação de outras aeronaves. Figurando dessa forma, por um bom período de tempo, entre uma das delegacias com o maior número de presos e apreensões de drogas no Brasil. Então era um motivo de orgulho. Realmente nós trabalhávamos praticamente 7 dias por semana, mas nós mudamos a história dessa rota, dessa passagem de droga por Passo Fundo. Chegando a nós ouvirmos dos traficantes que estavam no monitoramento telefônico que, para vir para a região de Passo Fundo, o valor da carga, do frete, era maior, porque a quantidade de interceptações aqui era muito grande. Então foi um período muito interessante para a delegacia, muito trabalhoso, mas muito gratificante também. Mas eu fiz essas colocações porque, na verdade, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o atual momento que nós estamos passando em relação à criminalidade no Brasil. Acho que isso é uma preocupação de todos, é uma preocupação da sociedade como um todo. E hoje, diariamente, a imprensa tem nos apresentado a atuação do crime organizado de uma forma cada vez mais violenta, cada vez mais ousados, chegando à utilização por esses criminosos organizados a uma situação que foge da razoabilidade. Hoje os criminosos assaltam pequenos estabelecimentos se utilizando de fuzis, coisa que não tem como aceitar que nós estejamos passando por uma situação dessas. Recentemente a gente teve notícia de uma farmácia no Rio, se eu não me engano foi no Rio de Janeiro, que foi assaltada por meliantes se utilizando de fuzil, como se utiliza de qualquer armamento de pequeno porte. Em outra situação, no Rio de Janeiro, no mês passado, houve uma operação da Polícia Militar, subindo um determinado morro do Rio de Janeiro, e lograram êxito em prender 6 traficantes e apreender diversos fuzis. Isso ocorreu de manhã, no período da tarde, ordem de dentro dos presídios do Rio, foram queimados 9 ônibus dentro da cidade do Rio de Janeiro. Isso demonstra que tipo de luta estamos
enfrentando, as polícias nacionais enfrentam hoje. E, infelizmente, a população está efetivamente no meio disso e é a mais prejudicada. Então, existe uma forma de intimidação do Estado brasileiro para que não atue dessa forma, e realmente atinge, causa perplexidade na comunidade. Você daqui um pouco vê 1, vê 2, vê 10 ônibus. Há pouco tempo, acredito que o ano passado ou retrasado, aconteceu esse mesmo fato em Santa Catarina, Florianópolis, e anteriormente já havia acontecido no Nordeste, ou seja, é uma prática que está se tornando corriqueira. Isso para ver o tipo de criminalidade que nós estamos a enfrentar hoje. Nós temos também, hoje, um sistema prisional, lamentavelmente, com deficiências. Isso, infelizmente, a nível nacional, isso não é nenhuma novidade que trago para vocês, mas externo à minha preocupação em relação ao tema. Tenho certeza que o coronel, um lidador da polícia, vereador Luiz Miguel, também, lidadores da segurança pública, que essas preocupações, elas cada vez aumentam mais para a persecução criminal, para as polícias, e nós temos que ter maneira de resolver essas questões. Aí nós nos deparamos com situações que, na minha concepção, já deveria ter sido resolvido, mas nós não conseguimos a nível nacional. Pouquíssimos casas prisionais conseguem bloquear o sinal do telefone celular. Isso é responsável por grande parte da atuação do crime organizado. Muito grande a participação de pessoas que estão segregadas no comando das organizações criminosas. E nós estamos acompanhando isso com parcimônia. O crime continua e não se consegue sequer uma maneira efetiva de bloquear o sinal do celular. Me recordo, na época que estava em Porto Alegre, numa determinada reunião, o governador era o Tarso Genro, e nós discutimos, delegado, como é que nós podíamos fazer para minimizar o crime? Pois bem, governador, vou lhe dizer uma coisa, que na minha concepção nós diminuiríamos o crime em 50%, apenas com uma canetada. Tranque os sinais de telefone nos presídios. Se comprometeu na oportunidade e nós efetivamente não ocorreu. Lamentavelmente não ocorreu. Acredito que deva ter tentado de algumas formas. Eu sei que esbarra às vezes em ordens judiciais, que o judiciário acha que a intimidade, a liberdade das pessoas é mais importante. Eu sei que não aconteceu e hoje nós estamos pagando o preço dessa questão tão grave que tem acontecido para a sociedade brasileira. Mas mesmo contando isso, expondo para vocês essa realidade que eu sei de que é de conhecimento de todos, nós hoje estamos passando por um momento que o legislador brasileiro se mostra mais preocupado em garantias, manutenção e aumento de garantia dos presos, e deixando em detrimento dos policiais que trabalham diuturnamente no combate ao crime. Isso é fato, e passo para vocês dados que vão corroborar o que eu estou dizendo. Primeiro, o auto de prisão em flagrante, a primeira página do auto de prisão em flagrante é somente de garantias do preso. Somente de garantias. Ele tem diversos direitos ali e todos são respeitados. Tem direito a ligar, tem direito à incolumidade física, tem direito a ser informado por quem foi preso, qual o crime e diversos outros direitos. Pois bem,
mesmo que a autoridade policial esteja, naquele momento, além de fazer efetivamente cumprir aquela prisão, ele tem obrigação legal de preservar os direitos do preso. E isso é feito. É feito. Eu tenho, aqui em Passo Fundo, tenho convicção, eu sempre digo, Passo Fundo é um local que nós temos uma polícia em todas as esferas de primeiro mundo. Passo Fundo é extremamente privilegiado. Falando isso das nossas co-irmãs, Polícia Militar e Polícia Civil. E vocês têm conhecimento dessa realidade. Pois bem, mesmo assim, não acontece nenhum flagrante no estado do Rio Grande do Sul que não esteja presente o advogado. Em alguns estados, como Paraná, ainda isso ocorre situações que o advogado não precisa estar presente. No estado do Rio Grande do Sul, é a condição obrigatória, sob pena de não ser homologado. Então, além do auto de prisão em flagrante, além do delegado estar ali para garantir todas as garantias do custodiado, do preso, nós temos o advogado presente e ele vai relatar qualquer situação que o preso informar se houve algum tipo de abuso, algum tipo de lesão, e isso vai constar no termo e vai ser futuramente avaliado pela própria polícia, pelo Ministério Público e pelo Judiciário. Então, as garantias do custodiado, do preso, já existem e são respeitadas. Não bastando, o legislador pátrio, preocupado novamente com o preso, criou, há pouco tempo, a audiência de custódia. Essa audiência de custódia tem nos causado problemas, porque mesmo você lavra o flagrante com todas as garantias do preso, terminado o flagrante, você tem que apresentar o preso para o juiz, na presença do Ministério Público e na presença do advogado. E não pode participar da condução do preso nenhum policial que participou da sua prisão. Então, mais uma garantia. E essa nos causa preocupação, como já discutimos no Judiciário, debatemos sobre essa questão, porque o que o preso disser ali, ele não está obrigado a falar a verdade, ele pode falar o que ele quiser. E se ele disser que ele foi torturado, sofreu qualquer tipo de lesão, será instaurado um inquérito para verificar a situação e os policiais, daqui um pouco, já saem respondendo inquérito, tendo que constituir advogado e, às vezes, respondendo processo. Sequer aconteceu ter feito qualquer ato. Isso é fato, isso acontece diariamente. Pois bem, aí a preocupação e a garantia do policial. O que tem acontecido hoje, que a gente vê as consequências dessas excesso de garantia, na minha opinião, data máxima via, na minha opinião, é que o número de flagrantes tem diminuído. O policial está inseguro para trabalhar, isso é fato. Os colegas estão aí para ratificar o que eu digo. O número de flagrantes tem diminuído. A criminalidade tem agido de uma forma muito tranquila. O policial hoje trabalha com total insegurança. Aumentando dessa forma que essas situações aumentam a criminalidade, aumentam a insegurança da comunidade e aumentam, sim, a sensação de impunidade. Extremamente grave.
Mas, senhores, não bastando, o anteprojeto do novo Código de Processo Penal tem trazido, está implementando mais um juízo, chamado juízo de garantias, novamente, para o preso. Ou seja, a preocupação agora é que o juiz que trabalhou na investigação criminal, que deferiu medidas ali de interceptação, de buscas, trabalhou na parte do inquérito, não pode mais ser o juiz que vai julgar o caso, porque ele pode estar com a sua poder de convencimento viciado. E o policial continua da mesma forma, sem ninguém se preocupar em aumentar suas garantias. O questionamento que eu trago para os senhores, em relação a esse fato, que para nós é muito caro, é se essa quantidade, essa preocupação, e digo com muita sinceridade para todos, nós respeitamos todos os direitos do preso. E, além disso, quem trabalhou, o advogado que trabalhou, laborou na Polícia Federal, acompanhando, defendendo os seus clientes, sabe disso. Nós atendemos isso a rigor e tenho certeza que no trabalho da Polícia Civil é assim e na Polícia Militar também. Mesmo assim, um advogado, estando presente nos atos da lavratura do flagrante, se criou mais audiência de custódia e agora o tal do juízo das garantias. Eu participei de uma audiência onde o juiz perguntou para o preso se algum policial tinha levantado o tom de voz para com o preso. Lamentavelmente, não é brincadeira, é verdade. Isso é fato. Eu estava presente e vi. Digo, mas então tá perdido? Vai ser como? Qual é a garantia que o policial tem de atuar? E mesmo assim continua. Mesmo assim continua. Então, senhoras, a nossa preocupação é que, lamentavelmente, o Estado brasileiro, o legislador pátrio, ele tem optado sistematicamente pelo direito do preso. Não digo que não tem que ter os direitos, todos os direitos, mas eles já são respeitados. Não precisaria esse excesso de garantias. Em contrapartida, não se vê absolutamente nada na legislação moderna que venha a trazer qualquer tipo de garantia ao policial. Acredito que o coronel vai concordar com as minhas palavras, o vereador Luiz Miguel também. Nós não temos visto nada que altere, nada que melhore. E cada vez mais estamos trabalhando no limite e enfrentando uma criminalidade cada vez mais preparada. Há de convir esse crime que houve no estado, no Paraguai, na Cidade Leste, há uns 60, 90 dias atrás, onde a organização criminosa que comandava aquilo terceirizou. Ele terceirizou a segurança do local, o perímetro, né? A segurança para que os bandidos pudessem atuar, contratou de terceiros, de especialistas, a explosão do local e ainda terceirizou também a rota de fuga.
Esse é o crime que nós enfrentamos hoje. Esses são os criminosos. E mesmo assim, a gente só tem visto o aumento de garantia para esses custodiados. Esse tipo de custodiado. É esses custodiados que vão na audiência de custódia e falam o que querem. Uma outra situação que nos preocupa, o preso, na audiência de custódia, informa o juiz, normalmente, falando por Passo Fundo, certo isso, de uma forma falaciosa, de uma forma mentirosa, que alguém atentou contra a sua incolumidade física, ele já sai respondendo o inquérito por tortura, que dá uma pena de 2 a 8 anos de reclusão e a perda do cargo. Então, realmente, nós temos que nos preocupar, nós temos que nos debater com essa situação. Recordo e acredito que os senhores todos, ou a maioria, viu esse fato da semana que aconteceu lá em Minas, que o policial estava apto a fazer o disparo, não o fez por medo, não do bandido que estava do outro lado, não do criminoso que ele estava apto e capacitado para enfrentar. Ele tinha medo da corregedoria dele. Aconteceu o quê? Acabou morrendo. Lamentavelmente, uma morte. Perdeu-se um policial nessas circunstâncias e nada é feito para alterar. Senhores, essa nossa preocupação, ela é muito grande. Nós nos debatemos com isso e passo a dar mais um exemplo para vocês e vou trazer fatos recentíssimos que nós tivemos na nossa comunidade. Todos lembram que semana passada nós tivemos um problema na CESAI, que é a Secretaria, é o órgão de assistência à saúde indígena, onde um grupo de indígenas invadiu o local, o prédio público, retirou de dentro do prédio os servidores, inclusive com agressões. E o que se visava? Visava uma questão pecuniária. O que se visava ali era uma questão, estavam querendo os cargos dos servidores para que fosse retirado dos servidores e passado para os índios. As reivindicações dos índios, nós somos totalmente favoráveis, tanto que ela seja legítima e pacífica. Ao identificar os líderes do movimento, o que fizemos? Representamos pela prisão preventiva e o afastamento das funções públicas. Decisão judicial contrária. Negaram as prisões e o afastamento. O que aconteceu? No outro dia nós tínhamos aqui 700 indígenas. Como é do conhecimento dos senhores. Esse é um fato. Fato de hoje. Hoje a Polícia Federal de Passo Fundo deflagrou a Operação Nômades. Era uma organização criminosa de diversos ciganos que atuavam na região sul do país, fraudando a Previdência Social, quase que diariamente, com um valor extremamente expressivo de prejuízo aos cofres públicos. Pedimos
representamos pela prisão de 10 integrantes da organização e mais condução coercitiva de outros. Novamente, indeferido todas. Todas as prisões foram indeferidas. Mesmo que o crime trouxe prejuízos absurdos para os cofres da União e os investigados sequer possuem endereço fixo, mas mesmo assim foram negados. Então, eu trago isso para os senhores como um motivo para reflexão, que eu acredito que algumas coisas nós vamos ter que mudar, sob pena de nós sucumbirmos para o crime como ele está. Então, até peço desculpa por trazer um tema daqui um pouco pesado, mas eu não tenho como não passar as informações e as arguras que passamos no dia a dia. E não é na minha casa que eles vão. Na minha eles não vão. Porque eles sabem que lá tem gente preparada. Mas e a comunidade, que nem o direito de ter uma arma tem? Como que nós vamos prestar segurança para essas pessoas? Então, senhores, até peço mesmo desculpa de trazer esse tema e não vim aqui para fazer crítica a quem quer que seja, mas que sirva isso de reflexão de como nós vamos conduzir a política de segurança pública para que possamos efetivamente dar segurança para que as pessoas possam sair de dentro de suas residências com tranquilidade. Passei alguns dados para os senhores, algumas frustrações nossas do dia a dia. Hoje nós estávamos cumprindo mandado de busca, já que não saiu as prisões, em Erechim, em Lages e em Joaçaba, delegacia de Passo Fundo. Por isso, até, presidente, é uma das razões que muitos dos policiais não estão presentes, que boa parte ainda não chegaram, estão fora da nossa comunidade, trabalhando ainda, e alguns estão daqui um pouco descansando, provavelmente, porque nós começamos a trabalhar às 3 da manhã. Isso é uma realidade. E, então, passo aos senhores esse problema, acredito que muito grave, porque se a insegurança aumenta, nós perdemos tranquilidade e muitas das vezes ceifamos vida de pessoas que nos são muito caras. Então, senhores, essa era o recado que eu gostaria de passar, mas, independente disso, independente do exposto, eu gostaria de, em nome de todos os policiais federais lotados em Passo Fundo, reforçar aqui o compromisso que temos com a comunidade de Passo Fundo em prestar cada vez um serviço melhor para a nossa comunidade, que Passo Fundo merece e merece muito. Aproveito para finalizar, agradecer ao vereador saudoso, filho do nosso amigo Júlio Rosa, vereador Ronaldo Rosa e todos os demais excelentíssimos vereadores da nossa comunidade aqui, e agradecer essa homenagem
prestada aos 20 anos da Delegacia de Passo Fundo, que nos foi, tenha certeza, que nos foi muito cara, e a placa terá um local de grande relevância dentro da nossa delegacia. Muito obrigado, senhores. Queremos agradecer ao delegado Mauro por receber esta homenagem juntamente com os seus colegas. Também nas suas palavras nesta noite, o tema de segurança, delegado Mário, é um tema que está sempre em voga, principalmente nos dias de hoje. Mas também, delegado Mauro, parabenizá-lo por também trazer esta importante explanação que nos apresentou aqui um pouquinho hoje da realidade, do dia a dia, e também seu desabafo e a sua frustração, muitas vezes, de fazer ação e olhar para o lado de fora e o bandido, o marginal, o ladrão estar na rua. Então, para nós é importante ter esse conhecimento e essa fala. Quero também aqui agradecer a presença do Dr. Roger Borges, nosso diretor do Hospital Municipal, nosso querido amigo, irmão do vereador Ronaldo Rosa, Julinho Rosa, juntamente com seus familiares, sua esposa, que aqui estão prestigiando, demais autoridades, convidados. Mais uma vez, ressaltamos a satisfação da Câmara Municipal de Passo Fundo em prestar esta justa homenagem à Delegacia de Polícia Federal de Passo Fundo pelos seus 20 anos de serviços prestados à comunidade do município e região. Agradecemos a presença de todos. E após a execução do hino rio-grandense e da música símbolo do município gaúcho de Passo Fundo, fica encerrada a presente sessão solene. Boa noite a todos.